Ok, pronto, acho que podemos então dar início ao nosso segundo MEFT Student Seminar deste ano. Hoje vamos receber o Pedro Mendes, que é aluno de mestrado de MEFT e está a fazer a tese com o Instituto de Telecomunicações e vai-nos falar agora um bocadinho do que anda a fazer. Peço que, se tiverem questões, podem interromper uma manifestação sonora qualquer e o Pedro vai-vos deixar responder. Ok, portanto, passo a palavra ao Pedro. Obrigado. Obrigado. Então, o título que eu decidi dar a esta apresentação é Space-Based Quantum Communication, an Integrated Photonic Approach. E como o Bernardo disse, eu estou ligado ao Instituto de Telecomunicações, mais propriamente faço parte deste grupo, Physics of Information and Quantum Technologies Group. Este grupo é, na maioria, composto por físicos teóricos que fazem investigação em várias áreas relacionadas com Quantum Technologies, por exemplo, termodinâmica quântica, que é uma coisa nova ou recente, machine learning quântico e otimização de problemas clássicos usando computação quântica. São alguns dos tópicos que este grupo aborda. Mas, mais especificamente, eu faço parte do Qt Lab, que é a parte experimental do nosso grupo. E de onde é que vem este nome, Qt Lab? Primeiro, é um nome excelente, porque Qt, mas Qt Lab vem de Quantum Technologies Laboratory. E Quantum Technologies pode ser dividido mais ou menos em três grandes áreas: Quantum Computing, Quantum Sensing, Quantum Communication. Vou falar um bocadinho sobre as duas primeiras e mais sobre a terceira, que é onde a minha tese se insere. Mas aqui podem ver nas fotos. A primeira foto é de um Quantum Computing, onde tudo o que vocês veem é o sistema de refrigeração. O computador em si, ou o processador em si, é muito pequeno. A segunda é uma experiência do MIT, a terceira é só simbólica, não faz muito sentido. Mas eu depois já volto à segunda para explicar melhor. Então, Quantum Computing. A ideia fundamental de computação quântica é usar sistemas quânticos para simular mecânica quântica. Nós sabemos que mecânica quântica é a teoria fundamental, mas é a teoria mais fundamental que nós conhecemos, e para simular, por exemplo, a interação entre moléculas, é muito mais fácil se usarmos um sistema quântico. Um sistema clássico não consegue simular porque existem milhares de parâmetros e consegue simular, mas demora muito tempo. Quando se ouve falar de computação quântica, normalmente ouve-se falar também de coisas assim, objetivos ou aplicações muito, muito impressionantes. Por exemplo, Materials Discovery e Drug Development. Isto é, a descoberta de materiais novos com propriedades incríveis através de simulação, por exemplo, simular como é que vários materiais interagem entre si para fazer um novo material com propriedades boas ou úteis. Ou mesmo analisar a composição química de uma pessoa e criar um medicamento específico para cada pessoa. Isto são coisas que tecnicamente são possíveis em computadores clássicos, mas ia demorar milhões de anos a correr. E são coisas que normalmente se ouve falar de aplicações de computadores quânticos, mas estas aplicações são um bocadinho mais para venda do que realistas. Eu não estou a dizer que não sejam realistas, mas são um bocadinho ainda teóricas, no sentido em que ninguém sabe se será mesmo possível ou não. Computadores quânticos são mais usados agora neste momento para resolver simulações mais complexas ou para otimizar ou para problemas de otimização. Talvez a parte mais conhecida de computação quântica seja o algoritmo de Shor. O algoritmo de Shor permite quebrar os protocolos de segurança que nós usamos atualmente.
e é aí que está a grande força dos computadores quânticos, e é graças também a isso que eu estou a fazer uma tese, mas já vamos chegar aí. Só para saber, ainda não existe nenhum computador quântico, mesmo computador quântico, não existe nenhum que consiga fazer o algoritmo de Shor de maneira, menos que se saiba, a quebrar a vossa informação, por isso os dados bancários por agora ainda estão seguros, mas no ano passado foi um grande ano para a computação quântica, porque a Google declarou Quantum Supremacy, isto é, eles dizem que conseguiram usar um processador quântico que conseguiu resolver um problema inútil, neste caso, mas conseguiu resolvê-lo mais rápido, muito mais rápido que um supercomputador clássico. Eu não vou entrar em discussões sobre se é verdade ou não o Quantum Supremacy, mesmo que seja um overstatement, nós estamos agora nesta etapa. Se não foi a Google no ano passado, será outra empresa este ano ou no próximo ano. Nós estamos agora na altura de Quantum Supremacy, em que conseguimos resolver um certo problema específico mais rápido do que um supercomputador clássico. Mas não temos um computador quântico universal, nem conseguimos fazer as grandes aplicações que se espera dos computadores quânticos. Também a IBM tem investido muito em computadores quânticos e revelou o novo computador com 53 qubits no ano passado. Uma pesquisa rápida pela Wikipedia, praticamente encontrei mais de 40 empresas que estão a fazer protótipos de computadores quânticos, por isso é um tema bastante procurado, em que se usa diferentes abordagens. Por exemplo, a Google e a IBM usam circuitos supercondutores, mas outras empresas usam fotões, outras usam íons, também usam quantum dots. Há várias abordagens e ainda ninguém sabe qual será a melhor abordagem. Por isso estamos a ver uma corrida para desenvolver o primeiro computador quântico, um computador quântico bom o suficiente. E há várias perspectivas de como é que isso poderá ser feito. No grupo há muita gente a estudar como é que algoritmos podem estudar algoritmos de quantum computing, processos de otimização usando computação quântica e outros assuntos, como por exemplo o que eu tinha dito de machine learning quântico, que utilizam conceitos da computação quântica. Depois temos o Quantum Sensing, que eu acho que é bastante mais interessante e eu até acho que é mais importante que Quantum Computing, porque medição é um dos aspectos fundamentais da física. E, assim, dito numa frase, o grande objetivo de Quantum Sensing é ultrapassar os limites fundamentais de precisão que temos utilizando física clássica. Isto é uma frase um bocado genérica, mas o que isto significa é que se nós tivermos um certo problema, quisermos medir uma certa quantidade, usando um sistema quântico para medir, pode, e já há casos em que se obtém um melhor resultado usando esse sistema quântico. Isto faz sentido porque se nós pensarmos que a teoria mais fundamental que conhecemos é a mecânica quântica, é normal que se quisermos um resultado mais preciso seja através da mecânica quântica e não através de uma teoria clássica que assume que tem várias assumptions. Mas uma das grandes vantagens de Quantum Sensing é na incerteza experimental. Eu tenho aqui que na Classical Approach o erro experimental cresce com 1 sobre raiz de m. Aqui m é o número de probes
que é que isto significa? Podem pensar, se tivermos uma medição e o M pode ser o número de vezes que fazemos essa medição, e vamos imaginar que a medição é uma gaussiana à volta do valor real. Fundamentalmente, a partir dos princípios o princípio de Heisenberg, a incerteza de Heisenberg, consegue-se derivar que o limite fundamental da incerteza, do erro associado a essa medição, cresce com 1 sobre raiz de m, onde m é o número de medições. No entanto, quando fazemos essa mesma dedução, mas temos em conta processos quânticos, mais em específico a correlação quântica entanglement, quando temos mais que correlações clássicas, essa incerteza experimental cresce como 1 sobre m. Por isso temos um fator de precisão, temos um melhoramento do fator de precisão de raiz de m. Isto é bastante interessante porque podemos ter medidas muito mais precisas que, pensando que não, pode melhorar bastante o nosso conhecimento sobre a física. Uma das coisas que normalmente é trazida quando se fala nisto são relógios. Se tivermos um sistema de medição de tempo mais preciso, conseguimos medir se há variação nas constantes universais, entre outros assuntos que quem estuda Quantum Sensing defende que são os problemas ou umas oportunidades de evoluir a física mais rapidamente. Se quiserem saber mais sobre estes problemas, o Standard Quantum Limit é o resultado que chega a 1 sobre raiz de m, e o Heisenberg Limit resulta no 1 sobre m. Podem pesquisar depois para ver como é que eles chegam a estes resultados. Já agora, esta figura aqui, a segunda figura, temos que foi uma experiência do MIT em que eles usaram o entanglement de fotões de forma a reduzir o ruído de uma experiência específica. Isto é uma das vantagens de Quantum Sensing, e isto foi um caso prático em que resultou e obtiveram uma precisão bastante maior usando o entanglement de fotões. Agora, Quantum Communication. O objetivo ou a importância de Quantum Communication é estabelecer comunicações completamente seguras. Mas isto não é algo novo. Já existe um protocolo há mais de 100 anos que garante comunicação perfeitamente segura. Chama-se One Time Path. Foi inventado por um militar na Primeira Guerra Mundial e foi demonstrado teoricamente que é completamente seguro pelo Shannon, não sei se ouviram de Shannon, de entropia de Shannon, da teoria da informação, em 1940 e tais. Mas este protocolo, por si só, já é completamente seguro. No entanto, não é prático, e vamos ver porquê. Nós temos a Alice e o Bob. A Alice quer mandar uma mensagem para o Bob, então encripta essa mensagem com uma chave. A chave tem de ser gerada completamente aleatória. A chave tem de ser completamente aleatória. Depois da chave e a mensagem estarem encriptadas, temos basicamente lixo, e esse lixo é enviado para o Bob. Se alguém receber esse lixo e não tiver a chave, não consegue de maneira nenhuma ter a mensagem de volta. O Bob, no entanto, tem a mesma chave que a Alice e consegue desencriptar a mensagem e ler a mensagem. Os requirements são que a chave tem de ser completamente aleatória, a chave tem de ter pelo menos o tamanho da mensagem a transmitir, por isso se a mensagem for 1 mega, a chave tem de ser do tamanho de 1 mega. A chave não pode ser reutilizável, não é reutilizável, nem parcialmente. E tem de ser mantida
completamente secreta. Estes são os dois grandes problemas, porque então sempre que a Alice quiser comunicar com o Bob, tem de, a priori, mandar uma mensagem ao Bob com a chave. Isto é um bocado redundante, porque para mandar a mensagem precisamos já ter a chave, mas para mandar a chave precisamos de já ter a chave enviada anteriormente. Por isso não é prático este protocolo. No entanto, aqui entra a quântica, mais em específico Quantum Key Distribution, em que usamos a mecânica quântica para produzir um par de chaves que só o Bob e a Alice é que conhecem, e são um par de chaves aleatório. Mas porquê é que este método é seguro? Eu já vou explicar em mais detalhe como é que isto funciona, porque esta é a grande base da minha tese, mas de uma maneira geral, se uma terceira pessoa tentar fazer eavesdropping, por isso é que se chama Eve, tentar fazer eavesdropping e tentar adivinhar, tentar apanhar a mensagem, a pessoa tem de medir. E o processo de medição na mecânica quântica faz com que introduza, neste caso, anomalias. E essas anomalias são detectadas no protocolo. Eu já vou explicar como. O protocolo chama-se, o primeiro protocolo, e o protocolo que nós estamos a utilizar, chama-se BB84. Não tem de ter atenção ao texto, porque eu tenho aqui um diagrama mais fácil para explicar. Se tiverem dúvidas enquanto eu estiver a explicar, estejam à vontade para perguntar. Mas vamos perceber como é que este protocolo funciona. A Alice cria uma chave aleatória. Neste caso foi 011010001. E a Alice e o Bob trabalham com duas bases diferentes. Neste caso, estamos a trabalhar com a polarização da luz. E cada base é composta por dois estados ortogonais. Por isso podemos pensar numa base mais que tem o estado vertical e horizontal, e uma base diagonal que tem polarização diagonal e antidiagonal. Então vamos observar como é que se pode transmitir informação. A Alice quer transmitir o 0. A Alice escolhe aleatoriamente uma base para enviar a informação. Aleatoriamente calhou a base mais. Se calhou a base mais e a Alice quer codificar o 0, a Alice cria um fotão com polarização vertical. O Bob, a Alice envia este fotão para o Bob e o Bob faz o mesmo que a Alice, escolhe uma base aleatoriamente. A base também foi a mais. Então, o que é que o Bob vai medir? Nós sabemos que se ele está a trabalhar na mesma base que a Alice, vai medir o mesmo que a Alice mandou, vai medir a polarização vertical. Por isso temos aqui o protocolo a funcionar bem. A Alice mandou um 0, o Bob recebeu um 0. Perfeito. Mas para alguns casos temos um certo problema. Por exemplo, o segundo caso. A Alice quer mandar o bit 1, a Alice escolheu a base mais, a polarização do fotão é a polarização horizontal, não posso seguir isto também com o rato, a polarização horizontal, o Bob aleatoriamente escolheu a base errada, acontece. Então nós sabemos que a polarização horizontal na base diagonal é composta por 50% o estado diagonal e 50% o estado antidiagonal. Então o Bob vai ler ou o estado diagonal ou o estado antidiagonal, mas esse não é o estado que a Alice mandou, por isso ele pode ler o bit errado. Então, sempre que a Alice e o Bob escolherem uma base diferente, esse bit é rejeitado. Como é que eles sabem isto? Porque no final da comunicação eles partilham as bases que escolheram. A Alice diz, eu no segundo bit que enviei, enviei com a base mais. E o Bob, mas eu medi com a base diagonal. Então deitamos esse bit para o lixo. E se seguirmos este protocolo, estão aqui todas as possibilidades qualitativamente, podemos ver que conseguimos enviar informação, mas informação perfeitamente. A Alice consegue
enviar para o Bob e o Bob recebe exatamente o que a Alice mandou, mas 50% dos casos vão para o lixo. Mas não faz mal, porque isto garante segurança. Como é que isto garante segurança? Vamos olhar agora para um cenário mais complexo, mas não muito mais, em que temos uma terceira pessoa. Temos uma pessoa entre a Alice e o Bob. E esta pessoa está a tentar roubar a informação sem que a Alice e o Bob percebam. Esta pessoa não pode fazer mais do que o que o Bob está a fazer. Mesmo tendo o melhor equipamento possível, a pessoa tem de obedecer às leis da física e por isso é que vai acontecer o que nós vamos ver. Vamos observar o primeiro caso. A Alice quer mandar um 0, escolheu a base mais, manda um fotão vertical. A Eve aleatoriamente também escolheu uma base, escolheu a base mais, igual a Alice, leu um fotão vertical e enviou para o Bob o fotão vertical. O Bob escolheu a base mais também, leu um fotão vertical e então leu corretamente. A Alice e o Bob escolheram as mesmas bases. Quando eles comunicam, este bit não vai para o lixo e o bit foi transmitido corretamente. A Alice queria mandar um 0 e foi enviado um 0. Então o que aconteceu? A Eve conseguiu roubar um bit de informação sem que a Alice e o Bob conseguissem detectar. O segundo caso já analisámos anteriormente. A Alice e o Bob mediram em bases diferentes, por isso vai para o lixo. Por isso este caso não interessa. O que interessa é o terceiro caso. A Alice quis enviar 1. A Alice escolheu a base diagonal. O Bob também escolheu a base diagonal. Então, teoricamente, se a Alice envia 1, o Bob devia medir 1. Mas o que é que acontece? A Eve não escolheu a base diagonal. A Eve escolheu a base mais. Nesta base, em vez de medir o estado antidiagonal que a Alice enviou, em vez de medir este estado, mediu o estado horizontal. Porque havia 50% de probabilidade de medir horizontal, 50% de probabilidade de medir vertical. Depois, a Eve enviou, como a Eve pensava que o estado que a Alice enviou foi o horizontal, a Eve enviou o horizontal para o Bob. O Bob recebeu o horizontal e teve 50% de hipótese de medir diagonal ou antidiagonal. Neste caso, mediu diagonal. Então o que é que aconteceu? A Alice enviou 1, o Bob recebeu um 0. Isto devia ser impossível segundo o protocolo. Porque, como nós vimos anteriormente, sempre que a Alice manda um bit e não é para o lixo, há 100% teoricamente, temos 100% de certeza que o Bob vai medir a mesma coisa que a Alice. Mas isto não aconteceu. Apareceu um erro na medição. E é aqui que acontece a terceira parte do protocolo, que é calculado o erro na comunicação. Teoricamente, o erro seria 0. Na vida real, devido a imperfeições no sistema, vamos ter sempre algum erro associado. Alguns bits vão chegar ao Bob diferentes do que foram enviados pela Alice. Acontece. No entanto, quando a Eve entra no sistema, quando a Eve tenta ouvir a informação a ser enviada, ela própria impõe um erro na comunicação. Este erro tem um limite mínimo, que eu agora não me lembro exatamente, mas acho que é à volta dos 13%, mas don't quote me on that. E por isso, imaginem que é esses 13% que eu disse. Se quando a Alice e o Bob no final têm uma mensagem e pegam num pedacinho dessa mensagem e revelam um ao outro, calculam a percentagem de bits errados e veem que essa percentagem de bit é maior do que esses 13%, eles não têm a certeza que não estava lá a Eve. Pode ter sido a atmosfera, pode ter sido imperfeições na comunicação, mas também pode ter sido uma terceira pessoa a tentar roubar a informação. Então o que é que eles fazem? Abortam a comunicação.
Se estiver abaixo do limiar que eles consideraram, porque o limiar também não precisa ser o mínimo que a IF consegue impor de erro. O limiar pode ser escolhido tendo em conta quanta informação é que nós queremos deixar a IF roubar. Vamos imaginar, se a IF conseguir roubar 10% dos bits, pode não ser um perigo para nós. E 10% dos bits pode ser um erro de, eu vou dizer um número ao calhas, 18%. Então, se o erro estiver abaixo dos 18%, nós não nos importamos, porque a IVE não conseguiu roubar informação suficiente. Então, a Alice e o Bob definem um parâmetro de erro aceitável. Se a comunicação estiver abaixo desse parâmetro, não é abortada. Se estiver acima, é abortada. Depois utiliza-se protocolos, algoritmos de correção e de privacidade clássicos para aumentar a fidelidade da comunicação. Mas esta parte já é clássica e normal entre os protocolos. Este é o protocolo BB84. Foi o primeiro Quantum Key Distribution Protocol e é bastante simples de perceber. Se não tiverem percebido, podem fazer perguntas e também é fácil fazer este quadro das opções todas e ver que é isto que acontece. Se não houver perguntas, eu continuo. Aqui podemos ver o setup experimental. Também não é um setup muito difícil. Aqui tem o esquema e aqui tem o setup montado na vida real. Podemos ver que temos aqui só um switch eletrónico que liga um dos lasers e temos 4 lasers, 4 caminhos. Cada caminho corresponde a um dos estados. Por exemplo, horizontal, vertical, diagonal, anti-diagonal. E sempre que se quer mandar um bit, é ligado um destes, o switch liga um destes lasers e é enviado o fotão com a polarização que se quer. Como podem ver aqui no setup, só usamos ótica linear e o equipamento não é muito complexo. É algo, não é fácil de fazer, mas é algo possível de fazer num laboratório com um equipamento razoável, normal. Mas, se isso é verdade, porque é que não temos comunicação quântica no nosso dia-a-dia? Primeiro vamos ver o que é que significava ter comunicação quântica no dia-a-dia. Seria ter uma internet quântica. Ou pode não ser uma internet global, mas uma ligação quântica entre computadores ou entre dispositivos. Este objetivo da internet quântica é algo que está a ser muito procurado hoje em dia. Por exemplo, a Europa decidiu investir 1 bilhão de euros esta década para isso. A China, que é o país que está a investir mais em Quantum Technologies, investiu 10 bilhões para criar um centro de investigação que investiga comunicação quântica e outros assuntos relacionados com quântica. E a América também está a investir 1 bilhão e 200 milhões. Está a haver uma corrida global a estas tecnologias de comunicação quântica e de computação quântica para quebrar e roubar informação. Porquê é que não temos esta internet quântica por agora? Bem, vamos pensar nas maneiras que temos para instalar esta internet quântica. Podemos usar fibra óptica para transmitir os fotões, mas a fibra óptica entre a Alice e o Bob, a distância tem de ser menor, mais ou menos, do que 100 km. A partir daí, a probabilidade de ocorrer erros na transmissão já começa a crescer bastante. Também podemos usar free space, espaço livre, mas é preciso line of sight, é preciso que a Alice consiga ver o receptor do Bob e é preciso alinhar os dois para enviar a informação. Nenhuma destas opções é muito boa a nível mundial, mas estas também são as opções que nós temos na internet
normal clássica. Então, qual é que é o grande problema? O problema é que não há repetidores quânticos. O que é um repetidor? Imaginem que eu quero enviar uma mensagem para a França, eu envio uma mensagem até a Espanha, o meu sinal quando chega à Espanha já vai muito fraco, mas em Espanha o sinal é reamplificado e novamente enviado para a França. Quando se diz que não existem quantum repeaters, diz-se que não existe um repetidor que consiga pegar no sinal quântico, amplificá-lo sem o ler. Então temos o problema que se eu quisesse comunicar com a França, tanto faz se fosse por fibra óptica ou free space, eu teria de enviar o meu sinal para a Espanha primeiro, e em Espanha eles não podiam só reenviar o sinal para a França sem o ler. Eles tinham de ler o que eu enviei e reenviar para a França novamente. Isto é um problema, porque se nós estamos a desenvolver uma tecnologia de segurança, comunicação segura, mas eu tenho de confiar nos espanhóis quando quero falar com os franceses. Então, isto é um bocado defeats the purpose of the communication. Isto chama-se Trusted Repeaters. Funcionam. É um método para instalar uma Quantum Network que funciona, mas não é perfeito, porque exige que eu confie nos meus repetidores. Isto seria possível, se calhar, à escala de uma cidade, ou, por exemplo, no caso da China, a China tem uma ligação de 52 Trusted Repeaters, mas em cada repeater é guardado por uma equipa militar, por seguranças. Isto não é fazível a nível mundial, porque eu a nível mundial precisaria de milhões de repeaters e não posso pôr milhões de pessoas a guardar repeaters, porque senão íamos todos para o emprego de segurança. Mas há uma solução, não é uma solução perfeita, mas é uma solução boa, que é usar Space-Based Communication. Como é que isto funciona? Sim? Desculpa, posso tirar uma dúvida? À vontade. Mas se teríamos Trusted Repeaters, eles próprios não iriam introduzir erro na mensagem? Como assim? Porque se eles estão a ler a mensagem, eles não é um bocado o que acontece com a Eve. Se lê a mensagem, está ali uma base também aleatória. O que acontece é que o Trusted Repeater é basicamente o Bob. E depois funciona outra vez como Alice. Ok. Ele é o endpoint e depois é outra vez o novo point de lançamento. Então teríamos de estar a recomeçar a comunicação várias e várias vezes até chegar onde queríamos. Exatamente. Ok. E é por isso que não é uma ideia muito boa. Ideal. Ok, está bem. Obrigado. De nada. Desculpe, já agora posso também fazer uma pergunta? À vontade. Obrigada. Tem a ver com a comparação das bases no final. Ou seja, a Alice escolhe uma base aleatoriamente, não é? Sim. Depois o Bob também escolhe uma base aleatoriamente e no final eles têm que comparar, digamos. Sim. Não é? Essa Exatamente. comparação também não está suscetível aos mesmos erros? A comparação é completamente pública e feita através de canais clássicos. Não importa se a Eve sabe ou não as bases que eles usaram, porque, por exemplo, temos neste caso aqui, que a Alice e o Bob sabem que usaram a mesma base, por isso este bit não vai para o lixo. A Eve saber que a Alice e o Bob usaram esta base já é tarde demais, porque eles já vão ter, este bit já está errado, já foi lido erradamente. Por isso a Eve já não ganha nada em saber quais são os bits que vão para o lixo ou não, porque já foi detectada. Ok, mas não há sequer a possibilidade de haver um erro na comparação das bases. Ou seja, mesmo o processo físico, não? Ok. Não, eu estou a dizer não, assumimos que não. Assumimos que quando a Alice diz ao Bob quais as bases que ela usou, que não há aí um erro. Mas sim, pode haver um erro de comunicação, mas nesse step
A comunicação que se usa é a comunicação que nós usamos no dia a dia, é comunicação completamente clássica, comunicação pode ser uma mensagem telemóvel, pode ser Ok. um e-mail ou assim. Então, Não, sim, tá, obrigada. de nada. Ok, então a solution é Space-Based Communication. Nesta solução, o que nós fazemos é que continuamos a usar Trusted Nodes, Trusted Repeaters, mas em vez de o Trusted Repeater ser na Terra e serem muitos, o Trusted Repeater é um satélite. Isto faz com que conseguimos estabelecer ligações intercontinentais. Por exemplo, uma que já foi feita, 7.600 km de distância, uma videoconferência completamente segura, porque foi feita através do Missions, o primeiro satélite com uma Quantum Payload que serviu e está a servir para fazer muitas demonstrações de comunicação quântica no espaço. Este satélite foi lançado em 2016 pelos chineses. Também pode servir este satélite para comunicações entre cidades. Por exemplo, esta é a teoria com mais seguidores para uma possível internet quântica, que é usar fibra óptica e ligações de espaço livre dentro da cidade para comunicar, para ter uma network dentro de uma cidade, e depois, quando quisermos comunicar com outra cidade, aí é que usamos os satélites. Os satélites funcionam como uma ponte entre cidades distantes, enquanto cada cidade tem a sua própria network. Não é uma solução perfeita e não digo que seja a solução que vai acontecer no futuro, mas neste momento é o que as pessoas estão a tentar instalar. Acho que não, mas nada para falar sobre o Missions. Mas o Qt Lab quer ter um satélite no espaço com uma Quantum Payload feita por nós para termos um Proof of Concept Quantum Payload no espaço. Como é que podemos fazer isto? Um satélite é extremamente caro e demora muito tempo a fazer. Por isso, nós não vamos por essa abordagem de usar um satélite normal, nós vamos usar um Small Satellite, chama-se um CubeSat. Os CubeSats pesam menos de 1,3 kg. O tamanho normal, o tamanho sempre, é um cubo de 10 cm, embora vários CubeSats possam ser colados uns aos outros, para formar, por exemplo, uma unidade de 3 CubeSats, que é o que nós pretendemos usar. Assim ficamos com 30 cm por 10 por 10. Certo? Sim. Esta abordagem é muito mais económica. Penso que o fator é o fator de 1000 vezes mais barato. Para além disso, é muito mais rápida, porque preparar um destes satélites e lançá-lo demora à volta de talvez 2 anos, dependendo se há lançamentos planeados ou não. Enquanto que um satélite normal pode demorar entre 5 a 15 anos a ser feito. Só para terem uma noção, desde o início deste ano, desde janeiro, já foram enviados 1200 CubeSats para o espaço. Por isso, isto é algo que está bastante na moda, e se nós tivéssemos a Quantum Payload preparada hoje, podíamos enviar o satélite se calhar para o ano, depois de corrermos os testes todos para ver se funcionaria, podíamos enviar para o ano. Mas ainda não estamos aí. Onde é que nós estamos? Bem, nós já fizemos o QKD Proof of Concept, fizemos uma transmissão, uma Quantum Key Distribution entre as duas torres do técnico, funcionou, mas não é, ou pelo menos com o setup que nós tínhamos e temos, não é eficiente o suficiente e não é prático o suficiente. Por isso não tem aplicações diretas na vida real e não está perto de ser enviado para o espaço. Este último aspecto penso que é um bocado óbvio, tendo em conta as fotos, porque se olharem para a foto do nosso setup, isto sem a parte eletrónica, sem muitas das partes, já é maior que o CubeSat. Por isso, meter este setup dentro daquele satélite ia ser um bocado complicado, tendo em conta que ele é maior.
Então o que é que nós temos de fazer? É aqui que eu entro e que a minha tese entra, que é melhorar a performance e a usability. Melhorar a performance é aumentar a key rate, gerar, o nosso objetivo é 100 megabits por segundo, sim. Mas para isto é preciso equipamento que consiga gerar fotões individuais mais rapidamente, um detector que os consiga detectar e temos de adaptar o setup todo para conseguir funcionar a esta velocidade. Para além disso, e a parte mais importante, miniaturizar o sistema, fazê-lo scalable e tem de ser cost effective. A solução a que nós chegamos foi fazer um redesign e uma nova abordagem. Essa nova abordagem ou pelo menos está a ser feita usando Integrated Photonics. O que são Integrated Photonics? Bem, Integrated Photonics está para Photonics, como Integrated Electronics está para Electronics. É só pegar em Photonics e pô-las num chip ou integrar facilmente os Photonics. O que é Photonics? É a ciência de geração, detecção e manipulação de luz. Isso é um bocadinho arbitrário a definição, mas eu já vou dar exemplos. Como a eletrónica normal, a fotónica integrada também tem os seus building blocks. A eletrónica tem os transistores, resistências, condensadores, fios elétricos, e a fotónica tem amplificadores, moduladores de fase, polarization converters e, mais importante, são os waveguides. Waveguides funcionam como os fios elétricos. Os fios elétricos conduzem eletricidade, os waveguides conduzem a luz. Só para saber, isto não é uma correspondência de 1 para 1. Por acaso, no último é Electric Connection para o waveguide, mas mesmo sendo... continua a não ser uma correspondência de 1 para 1 porque a física envolvente é bastante diferente. Mas agora tenho 2 fotos, uma de um sistema elétrico que vocês não devem achar muito esquisito. Já estamos habituados a ver sistemas elétricos, e à direita temos um sistema de photonic, Integrated Photonics, em que podemos ver as linhas azuis claras são as waveguides, são os caminhos que a luz segue, e aplicando outros sistemas podemos modelar a fase, podemos controlar a polarização e basicamente construir um sistema óptico num chip. Isto é muito interessante, é por acaso a área que eu estou mais interessado, mas agora eu queria vos mostrar uma simulação, mas eu não a consegui pôr no PowerPoint, mas depois no final, se eu tiver tempo, eu posso mostrar a simulação toda. Mas está aqui uma foto da simulação. Posso ter uma dúvida? Sim. Os waveguides é o quê? Fibra óptica? Sim, é isso que eu devia ter explicado aqui, mas eu explico agora. Eu não expliquei, a culpa é minha. Sim, eles não são fibra óptica, não, mas funcionam como a fibra óptica. Quer dizer que na fibra óptica nós temos a reflexão total devido à diferença de índice de refração, mas pronto, temos reflexão total e a luz fica presa na fibra óptica e viaja lá dentro. Nos waveguides é a mesma coisa. A maneira como criamos a diferença de índice de refração é diferente da fibra óptica, porque eu já vou mostrar a seguir o método que nós queremos usar no laboratório, mas a teoria é igual. Vocês podem pensar em waveguides como pensam em fibras ópticas, sim. Mas não é exatamente a mesma coisa, mas são relativamente parecidos. Aqui tem uma simulação em que eu tenho 2 waveguides. Temos aqui este primeiro, que começa aqui em cima, vem abaixo e volta para cima. E tem aqui um que vem aqui, aproxima-se e afasta-se. Este sistema todo chama-se um Directional Coupler. Eu posso depois, se quiserem saber mais como é que isto funciona, posso explicar mais em detalhe, mas eu só queria vos mostrar que isto é o tipo de simulações que eu ando a fazer. Esta por acaso foi a primeira simulação que eu consegui fazer.
e por isso é que também está bastante má, porque se vocês repararem a luz está a sair muito da waveguide, porque a waveguide não está construída perfeitamente para este comprimento de onda. Mas podemos ver aqui que a waveguide consegue encaminhar a luz pelo caminho e depois quando aproximamos uma waveguide da outra waveguide começa a haver interação entre elas e começam-se a observar efeitos que podem ser usados para fazer diversas alterações ou manipulação da luz. Este sistema, por exemplo, substitui um beam splitter. Não sei se sabem o que é um beam splitter, mas é basicamente mandamos um feixe de luz contra um espelho, basicamente, e o espelho deixa passar numa direção uma percentagem da luz e reflete para outra direção o resto da luz. Brincando aqui com os tamanhos e com a distância entre as waveguides, nós conseguimos fazer um beam splitter em fotónica integrada. Agora, como é que nós fazemos estes waveguides? É usando um femtosecond laser, ou pelo menos é assim que nós queremos fazer. Existem vários métodos de fazer, mas este é muito interessante por diversas razões. Consegues fazer estruturas 3D dentro do objeto. É bastante flexível, os designs e a fabricação. Pode ser bastante cost-effective para researchers, porque podemos fazer muitas amostras muito rapidamente a um custo reduzido. No entanto, é uma abordagem um bocado recente e a teoria por trás ainda não existe muito e a maior parte das pessoas que fazem experiências com isto é tentativa e erro e é aí que chega ao problema, porque eu estou a tentar desenvolver um design e fabricar um design, mas não é fácil quando não há, por exemplo, simuladores do que é que vai acontecer se eu puser o laser com esta intensidade. Tem de ser um bocado de experiência, erro e aprender com os erros para fazer um novo design. Esses são os meus objetivos agora na tese. É fazer uma análise, simulação e design de um sistema que faça o mesmo que o sistema que temos no laboratório, fabricar esse sistema, caracterizar o sistema e depois não acaba aí porque provavelmente a caracterização vai revelar que o sistema está mal feito, então tenho de desenhar outra vez, fabricar outra vez e caracterizar outra vez. E é um processo iterativo até chegarmos a uma solução boa o suficiente para o que queremos. Isto é basicamente tudo o que eu tenho para vos explicar, acho eu. Por isso podem fazer perguntas à vontade. Portanto, eu tenho uma questão. À vontade. É mais pessoal, na realidade. Como é que surgiu o teu interesse por esta área ou quando é que tu soubeste que querias efetivamente fazer isto? Surgiu quando eu fiz Erasmus e tive uma cadeira sobre fotónica e vi as aplicações. Primeiro gostei imenso de tudo ligado à fotónica, gostei imenso da cadeira, embora a minha nota não tenha sido assim tão boa. Mas quando eu vi as possibilidades todas ligadas, foi isso que me chamou. Principalmente conseguir fazer simulações quânticas e circuitos quânticos num chip que cabe na mão. Isso para mim é incrível. Podemos fazer experiências quânticas num laboratório com um chip de centímetros. Isso para mim é fascinante. Ok, obrigado. E já agora onde é que foi os Erasmus? Foi em Eindhoven, na Holanda. Ok, muito obrigado. De nada. Mais perguntas. Eu tenho uma pergunta também. Manda. Consegues-me ouvir? Sim. Como é que tu tens uma pessoa que te rouba a informação, uma RIV, se tiveres fibra óptica? Bem,
Ok, vamos pensar todos em conjunto, mas ela pode, a meio da fibra óptica, cortar a fibra óptica, meter um detector e meter outra vez um emissor e meter um computador no meio, onde está a analisar o que está a detectar e depois está a reenviar. Basicamente cortou-te a fibra óptica ao meio e pôs-se lá no meio. Ok, é tipo muito mais invasivo do que se estivesse simplesmente a usar espelhos, mas pronto, ok. Yeah, Sim, é possível. é assim, eu não sei o suficiente sobre como é que se rouba informação, mas temos de pensar outside the box para roubar informação. Isso foi a minha ideia. Sim. Ok, obrigada. De nada. Eu tinha uma pergunta, desculpa, eu não me percebi muito bem no início. À vontade. Quando a Eve, quando o Bob e a Alice detectam erros acima daquele threshold, o que é que eles fazem depois? Eles param a comunicação. Ok, Porque a comunicação só é feita depois deste erro ser medido e se este erro for abaixo, a comunicação é feita. Se este erro for acima, eles param e, por exemplo, tentam novamente. Enviam uma chave nova. ok, Se eles continuarem a enviar a chave e continuarem a ter um erro superior, eles têm de observar o que é que está a acontecer. ok. Então, eu estar a dar eavesdrop pode ser suficiente para eu tentar só matar a comunicação e não estar a tentar mesmo ganhar a informação. Sim, por isso é que depois. Isso por acaso é um dos ataques que é só parar a comunicação. Por isso é que a Alice e o Bob supostamente têm de estabelecer vários caminhos quânticos e não só um, para isso não ser possível. Ok. Obrigado. De nada. Oi, tenho uma pergunta. Manda. Portanto, assumindo que conseguimos, portanto, completamos o protocolo, temos os bits que são considerados seguros, mas há sempre uma taxa de erro, não é? E, portanto, imagina que com um erro há um dos bits que mudou. Aí as chaves são diferentes, ou seja, nem sequer vai dar para descodificar a mensagem. Não, dá na mesma, porque existe, isso classicamente também já acontece. Quando nós enviamos uma mensagem, classicamente, também já acontece erros devido a imperfeições no sistema. Há sempre um erro quando enviamos uma mensagem. E existe protocolo, algoritmos de error correction que eu não sei bem como é que eles funcionam, mas que corrigem esses erros e fazem com que a mensagem seja mais fidedigna. Não sei se isso respondeu à questão. Agora. Mais ou menos. Estás com medo que se não tivermos... Porque nós não precisamos da chave completamente perfeita para descodificar. Não faz... Sem 1 milhão de bits, tu tiveres alguns bits que falhem, tu consegues perceber a mensagem na mesma e o computador consegue interpretar. Imagina, se for uma foto, podes ter alguns pixels errados, mas existem algoritmos para corrigir isso e pronto, pode não ser muito fundamental, mas sim, é verdade que temos de ter sempre atenção ao erro associado à transmissão. Sim. Obrigado. Eu tenho mais uma questão. Anda. Portanto, mesmo ignorando os erros práticos de transmissão, os bits que são medidos com uma base diferente daquela em que foram enviados são descartados, certo? Sim, exatamente. Ok, mas imagina que eu quero mesmo mandar aquele bit. Tipo, eu repito a minha transmissão do mesmo modo ou mando os bits que falharam de maneira clássica e assim, tipo, se não tiver o contexto, não... Estás a dizer que não queres desperdiçar 50% dos teus bits? É isso? Era uma coisa que eu até curtia. Sim. Ok. A verdade é que este foi o primeiro protocolo de comunicação quântica e isto foi feito em 1984 e agora existem protocolos melhores que aproveitam uma maior percentagem dos bits, não mandam tantos para o lixo. Até há protocolos
em que, por exemplo, 50% dos bits são utilizados para segurança e 50% para a mensagem. Não há nenhum que vai para o lixo. Mas neste protocolo não há maneira de mudar isso, porque é este protocolo. Mas o protocolo a seguir, feito por estes mesmos investigadores, já é melhor nesse assunto. Já manda menos coisas para o lixo. Ok. Nós só utilizamos este porque é o mais simples e é o primeiro. Quando dizes que quando se faz outros protocolos, usa-se bases diferentes, é? É assim, protocolos diferentes podem ter abordagens bastante diferentes. Por exemplo, usar entanglement. Este protocolo usa mais... A base fundamental deste protocolo é o princípio de ser impossível clonar um estado. A Eve não consegue clonar o estado e por isso altera o estado quando mede. E é aí que ela introduz o erro. Mas também existem protocolos que utilizam entanglement. E esses protocolos são bastante diferentes, mas vai dar a mesma coisa, que no final a Eve, se quiser interagir, tem de criar erro. Mas por isso um protocolo diferente pode não ser só um protocolo que usa bases diferentes, pode ser, a estrutura toda pode ser diferente. Ok. Ok, também tenho uma pergunta. Mas não. Que cadeiras em MEFT é que achas que foram úteis para o que estás a fazer agora? Ou que sabes que existem no técnico, mas mesmo que não tenhas feito, acham que seriam úteis? Ok, para o que eu estou a fazer agora, a cadeira mais importante provavelmente foi uma cadeira que eu fiz no 5º ano, chamada Física da Informação Clássica e Quântica, que me ensinou isto dos protocolos quânticos e assim. No entanto, muito do que eu aprendi e estou a aprender para a tese é um bocado self-learning e não aprendi numa cadeira. Por exemplo, as bases para fotónica é eletromagnetismo, mas é eletromagnetismo aplicado a um problema que eu ainda não tinha analisado. Por isso foi um bocado... E também tive a cadeira na Holanda que me ajudou, mas foi um bocado self-taught nesse sentido. E estou a aprender bastante sobre femtosecond laser fabrication sozinho, a ler artigos e ver vídeos no YouTube. Porque, não acho que haja nenhuma cadeira que prepare exatamente para o que eu estou a fazer. Okay. Se quiseres aprender a alinhar lasers, podes sempre fazer óptica 40. Exato. Não. Isso também podem vir ao nosso laboratório quando quiserem, isto é geral. Se quiserem tirar dúvidas, podem vir visitar o nosso laboratório à vontade. Agora não, está fechado, né? E se quiserem ir alinhar lasers, também podem ir à vontade. Não se preocupem que nós fazemos. Nós deixamos alinhar os lasers todos que quiserem. Existe mais alguma questão? Se não for o caso, eu vou pedir mais uma vez que agradeçamos todos ao Pedro. Podem ligar os microfones, força. Obrigado. Ok. E pronto, muito obrigado, Pedro. De nada. Estejam atentos às nossas publicações para o nosso próximo MEFT Student Seminar e vemo-nos no próximo. Muito obrigado pela vossa participação. Obrigado a todos também.